Educação. Política pública absolutamente fundamental para o desenvolvimento das sociedades em geral, entendida por muitos e entendida em muitos estudos como a chave para a resolução de problemas complexos atrelados ao crescimento e ao desenvolvimento das nações. Em nossa Constituição Federal, ela tem ou carrega consigo uma divisão bastante clara no que diz respeito às responsabilidades dos entes federativos. Em tese, ou de acordo com o que diz o documento, a nossa Constituição, ao município caberiam fundamentalmente os ciclos, ou os estágios, ou os instantes, infantil e fundamental. Mas nós passamos por transformações e passamos por processos atrelados à ideia de municipalização da educação no Brasil nos últimos anos. E é exatamente sobre esse cenário complexo e sobre esses desafios que nós já dirigimos a primeira pergunta para o nosso convidado de hoje. Olavo, municípios tão heterogêneos em realidades tão distintas, responsáveis por questões relativamente semelhantes, a educação nos seus níveis iniciais. É possível traçar um raio-x do que seja a educação e a sua associação ao município no Brasil? Bom, primeiro agradecer o convite por estar aqui, e uma honra, foram meus professores no curso do CLP e estar aqui conversando com vocês motivo de grande responsabilidade. Acho que vale uma contextualização rápida sobre os dados da gestão municipal em termos não de resultados dos alunos, e a gente pode falar, obviamente falaremos sobre isso mais para frente, mas desafio do ponto de vista quantitativo e das diferenças entre os municípios brasileiros no que tange aos números, né? Como você bem colocou, professor Humberto, a divisão hoje do ciclo da educação básica, dos ciclos da educação básica no Brasil, ele é feito educação infantil, quase 100% hoje da oferta de educação infantil cabe aos municípios. O ensino fundamental ele tem uma divisão um tanto quanto interessante no sentido de que você tem o ensino fundamental 1, grande parte dele nos municípios, 80% da oferta de ensino fundamental, anos iniciais, isso é do primeiro ao quinto ano do fundamental, sob responsabilidade de municípios, 20% ainda com estados. Esse processo de municipalização que você bem colocou, ele teve um processo de aceleração ao final da década de 90, início dos anos 2000, e uma recente desaceleração e está nesse patamar de 80-20. Né? Você tem uma diferença entre alguns estados, como por exemplo o Ceará, que não tem escolas de ensino fundamental 1, ou pouquíssimas escolas de fundamental 1, e você tem estados como o Rio Grande do Sul, que tem 35% da oferta no estado, tá sob responsabilidade do estado. Então 80-20 é a divisão no ensino fundamental 1. E no fundamental 2, que corresponde ao 6º ao 9º ano, você tem uma divisão de 50-50, grosso modo. E aqui já começa a surgir um desafio que é o conhecido Fundamental 2, que é esquecido, né? Uma vez que o Fundamental 1, em grande medida, está com os municípios, então as secretarias municipais de educação acabam por ter grande responsabilidade sobre essa etapa, focando grande parte dos esforços no ensino Fundamental 1. O Estado, com o ensino médio, em grande medida, foca nessa etapa da educação básica, e Fundamental 2, como ele tem esse meio a meio, ele acaba sendo o primo que não tem um convívio constante com a família. Né? É a zona de fronteira ali que ninguém se responsabiliza por reformar, né? Então você tem esse primeiro desafio de configuração e distribuição da gestão enquanto responsabilidade. Quando a gente entra nesse ensino fundamental, anos iniciais, você tem um outro desafio no que diz respeito à diferença de tamanhos desses sistemas ao redor dos 5.561 né, municípios no Brasil. Você tem 40% dos municípios brasileiros que têm sob sua gestão até 5 escolas. 40%, 5 escolas. 5 escolas, 40%. E você tem 5% desses municípios, algo em torno de 320 municípios, que tem mais de 50 escolas. A média é de 15 escolas, mas essa média ela esconde essa diferença que é brutal.
O ponto interessante aqui é que 40% desses municípios que têm até 5 escolas, isso corresponde a menos de 10% do contingente total de alunos nessa etapa da educação básica. Ao passo que nesses 5% que tem mais de 50 escolas sob sua gestão, nós estamos falando aqui de 1/3 do contingente de alunos na etapa do ensino fundamental, anos iniciais. Então você tem aquela famosa pirâmide invertida. Você tem muitos municípios com poucos alunos e poucos municípios com muitos alunos, uma concentração tanto quanto grande. Isso, é claro, traz desafios diferentes para municípios diferentes. Quando a gente fala de resultados, e aqui acho que é o ponto-chave hoje da discussão sobre gestão municipal da educação, que é a questão da qualidade da educação, menos a questão do acesso, né? A gente observa números um tanto quanto alarmantes, né? Mas, de novo, se a gente pegar só a média, a gente perde grande parte da história. Eu vou pegar só um dado aqui de alfabetização na idade certa, que seria considerado hoje pelo Plano Nacional de Educação 8 anos, e os dados mais recentes da Avaliação Nacional de Alfabetização, que é a ANA, de 2014, mostra que, a grosso modo, 50% dos alunos na educação brasileira chegam aos 8 anos sem estarem plenamente alfabetizados. Esse, por si só, já é um número um tanto quanto alarmante. A gravidade desse número, ou dessa questão da alfabetização, ela surge no momento em que a gente quebra essa média entre os municípios mais pobres, os municípios com um nível socioeconômico mais baixo. E aí você vê diferenças gritantes em municípios que chegam a ter 20%, 30% de alunos aos 8 anos com a alfabetização adequada, enquanto em municípios mais ricos esse número chega a 80%. Então essa média esconde um problema não só de qualidade, mas um problema de desigualdade que persiste de maneira muito grande ainda no Brasil. Então acho que, de maneira introdutória e enquanto contexto, acho que seriam alguns dados para colocar nesse nosso debate. E, Olavo, dentro dessa consideração que você fez, mostrando desafios para os grandes e pequenos municípios, os pequenos, né, têm poucas escolas. Qual seria o principal desafio hoje? Talvez não o acesso, mas a qualidade desta educação. E nos grandes, qual seria o desafio? Bom, a questão do acesso uma rápida, voltar ao tempo um pouco, uma vez que esse era o desafio de ontem, né, e não muito lá atrás, né? A gente pegar 1970 no Brasil, 50% dos jovens e crianças de 5 a 19 anos, 50% estavam fora da escola, não tinham acesso. Então você não tinha uma oferta suficiente para permitir que todos estivessem dentro da escola. Há um movimento de forte aceleração no final da década de 80, com a Constituição, na Constituição, década de 90, e esse número no ensino fundamental ele diminui drasticamente até que a gente chega a 1998, com algo em torno de 95% do ensino fundamental, que, como o professor Neto colocou, é de responsabilidade principal dos municípios, com a cobertura quase completa. Só que ainda faltava uma parte dessa história, uma vez que a entrada dos alunos de 4 a 5 anos se tornou obrigatória a partir de 2009, uma emenda constitucional, e muitos dos municípios não ofertavam acesso aos alunos, as crianças de 4 a 5 anos. Em 2001, o número girava em torno de 65% das crianças de 4 a 5 anos tinham acesso à escola, então a pré-escola, que é a etapa de 4 a 5 anos, e principalmente com essa introdução da obrigatoriedade aos 4 a 5 anos, esse número ele se acelera de maneira bastante drástica, até que a gente chega a 2015 com uma cobertura em torno de 90%. Dizendo tudo isso para colocar que a questão do acesso hoje para os municípios brasileiros não é mais o grande desafio, ainda que seja importante, sim, fechar esse capítulo um tanto quanto vergonhoso da história brasileira enquanto educação, universalização da educação. Vai lembrar aqui que, por exemplo, os Estados Unidos conseguiram universalizar o acesso a todas as suas crianças em 1900, 100 anos atrás. E o Brasil, só ao final da década de 90 e agora, nos 4, 5 anos, fez mais recentemente ou está prestes a fechar
essa torneira. Então precisa fechar essa torneira. No entanto, o problema nos últimos 10, 15 anos, o grande desafio, seja dos municípios de pequeno porte ou de grande porte, tem sido a questão da qualidade, né? A questão da aprendizagem. Então, uma vez que grande parte dos alunos estão na escola, o desafio torna-se, estão aprendendo ou não estão aprendendo. E os números estão aí para mostrar, eu não preciso me alongar muito nisso, isso até é bastante bem divulgado pela mídia. Os índices de aprendizagem em todas as etapas da educação básica são tanto quanto baixos, né? Falando então dos desafios pequeno município, grande município. Vou citar aqui dois grandes desafios que não são exclusivos, acho que da gestão municipal, mas acho que talvez se acentuam no âmbito dos municípios. Não são, acho que, exclusivos de município pequeno, município grande, mas talvez sejam mais acentuados nos municípios pequenos. Então, são dois desafios. Um primeiro é a questão dos recursos humanos, a questão da capacidade instalada da burocracia, no bom sentido, das secretarias e das redes de ensino para fazer a educação acontecer. E aí, quando eu falo de recursos humanos, capacidade instalada, burocracia, dá para fazer um recorte em três níveis. Um primeiro é no âmbito da Secretaria de Educação, das Secretarias Municipais de Educação. Um outro seria na gestão escolar, e aqui eu vou focar na direção escolar. E o terceiro no que diz respeito aos docentes, aos professores, né? Primeiro você tem, no âmbito dos municípios pequenos, principalmente, um desafio enorme no que diz respeito à capacidade instalada do corpo técnico das secretarias. E isso, você não tem tantas pesquisas que conseguem, de maneira muito concreta, indicar qual é o desafio, mas tem um fato que há muito tempo vem ocorrendo no Brasil, principalmente na medida em que o Ministério da Educação, ao longo dos últimos anos, tem lançado uma série de programas e linhas de financiamento para que os municípios possam aderir a esses programas. E o que a gente observa ao longo dos anos é que são poucos os municípios que conseguem sequer preencher os critérios e os editais para conseguir a obtenção de verbas ou acesso e adesão a programas que o próprio Ministério da Educação lança a mão. O que acaba acontecendo, isso é um dos fatores relacionados à questão da desigualdade, inclusive, ou até o aumento da desigualdade, porque nos municípios que mais precisam, em geral, é onde você tem o corpo técnico mais frágil no âmbito da Secretaria de Educação. E os que, em tese, menos precisam desse apoio são os que já têm um corpo técnico um pouco mais avançado, e são esses os municípios que conseguem, em grande medida, ter acesso a esses programas em nível federal. Então você tem aqui, na fragilidade do corpo técnico das secretarias, um desafio enorme que aparece muito mais na questão municipal. O segundo ponto, no que diz respeito à gestão escolar, eu vou dar um dado apenas para ilustrar o desafio que a gestão escolar no âmbito dos municípios brasileiros enfrenta. Você tem hoje um corpo de pesquisas, um leque relativamente grande de evidências que mostram que o processo de escolha de um diretor escolar, ele tende a surtir mais resultados quando ele tem uma combinação de elementos técnicos, isso é, de critérios que são elencados em termos de perfil do candidato para assumir a direção de escola. Então, ter experiência em escola, a pesquisa mostra que é importante, ter sido professor em sala de aula mostra que é importante, e ter outras competências que a literatura mostra que são aspectos importantes para ser um bom gestor escolar, né? Esse elemento técnico, combinado com elementos de seleção democrática junto com a comunidade, tem aparecido como uma combinação de sucesso ou de maior chance de sucesso no que diz respeito a resultados de aprendizagem. No entanto, o que a gente observa pela pesquisa da Munique de 2013 é que 75% dos diretores escolares nos municípios hoje no Brasil são escolhidos por questões políticas, são indicações políticas, que não levam em consideração nenhum critério e nenhum processo
de eleição democrática ou gestão democrática para assumir a escola. Isso por si só aponta um cenário um tanto quanto desafiador no que diz respeito à gestão da escola. E por último, para fechar essa etapa dos recursos humanos, que me parece um desafio grande, se não o principal, um dos principais para gestões municipais, que é a dos professores, né? Isso se agrava no âmbito da gestão municipal, considerando a responsabilidade sobre o ensino fundamental e aí o processo de formação de professores para essa etapa da educação básica. O que eu quero dizer com isso? Você tem hoje formação de professores no Brasil, no âmbito da universidade, ela funciona, você tem a pedagogia, que principalmente forma para a educação infantil e para os anos iniciais do fundamental, e você tem as licenciaturas, que são também chamadas de pedagogia, mas de maneira mais entendida pela população de modo geral. As licenciaturas são aquelas para disciplinas específicas que surgem a partir do ensino fundamental 2, então a partir do 6º ano. O desafio da pedagogia no Brasil é que ela, historicamente, ela forma um professor, um futuro professor, tanto para a educação infantil, e aí desde creche passando pela pré-escola, para o ciclo de alfabetização, estão os primeiros 3 anos dos anos iniciais, e para o término daquela etapa dos anos iniciais. Ela ainda se propõe a formar, se isso não fosse suficiente, um futuro diretor de escola dos anos iniciais, né? Então, quando a gente observa esse leque de missões que a pedagogia no Brasil tem, a gente começa a perceber que talvez o resultado final desse processo não chegue a uma formação sólida o suficiente em nenhuma dessas diferentes oportunidades, né, ou diferentes linhas de trabalho. Então, você tem um problema grave na formação inicial. Você tem um outro problema que não é exclusivo da gestão municipal, no respeito aos recursos humanos, que é a atratividade da carreira, da carreira docente, né? Hoje, os dados estão aí para mostrar, um número pequeno de jovens opta por ingressar, querer ser professor. Esse é um desafio que, se o Brasil não enfrentar, e aí seja para município, seja para estado, a gente vai ficar muito aquém dos resultados. Por que eu digo isso? A pesquisa hoje mostra que não tem bala de prata em educação. Não tem uma solução única que vai resolver todos os desafios, todos os problemas da educação. Mas se tem um elemento que pode ser fator determinante, ou quase que necessário, porém não suficiente, é a figura do professor. Então, quando eu digo isso, não digo no sentido de jogar a culpa dos maus resultados da educação no professor. Muito pelo contrário, eu digo isso de forma a colocar a figura do professor como elemento estratégico de qualquer projeto de educação que a gente venha a desenvolver no país, seja para o município, seja para o estado. Então, em síntese, você tem um desafio de recursos humanos no âmbito da secretaria, da burocracia instalada. Você tem um desafio grande no que diz respeito à qualidade da gestão escolar, que é fator fundamental para os bons resultados de aprendizagem de qualquer sistema. E o professor, que está na sala de aula e é o responsável por enfrentar o dia a dia e é quem está na linha de frente ou no final da linha, junto aos alunos, e quem pode ou não fazer a diferença na aprendizagem dos alunos. Agora, Olavo, esse professor, vou me concentrar aqui na questão do professor, a despeito de a burocracia e também o diretor demandarem aspectos muito semelhantes a isso que eu vou colocar. As pessoas vivem em 8,5 milhões de quilômetros quadrados nesse país. É um país continental, como alguns gostam de dizer, e efetivamente tem uma dimensão continental. Um país muito heterogêneo, um país muito desigual e um país que não oferta as mesmas oportunidades a todos. Então, como é que eu consigo pensar na formação de um professor numa cidade muito, muito, muito distante, desestruturada do ponto de vista daquilo que este profissional precisa para se qualificar? A gente sabe de algumas boas iniciativas no campo de ensino à distância, sobretudo na formação de professores pelo Brasil. Salvo engano da minha parte, o estado de Tocantins tem uma experiência interessante, o estado de Santa Catarina tem experiências interessantes. Mas como é que eu consigo garantir que esse sujeito, seja bem formado para poder trabalhar e atuar de maneira adequada,
que momento da vida dele ele consegue fazer essa formação, porque por vezes ele é, como a gente costuma dizer popularmente, um dador de aula, né? Então ele passa o dia dentro da sala de aula, né? E uma vez bem formado, como é que eu consigo reter esse sujeito na realidade dele? Quer dizer, porque ele tem todo o direito de dizer, puxa vida, não quero mais ficar aqui, quero ganhar melhor ou quero tentar minha carreira num centro maior, enfim. Como é que a gente vence esse desafio que, em linhas gerais, acaba tentando respaldar todo esse cenário que você nos apresentou aqui? Acho que você pincelou bem os aspectos críticos desse fluxo de políticas docentes no país, né? Porque a gente não pode também só colocar na questão da formação do professor como o grande nó a ser desatado, e uma vez desatado o problema está resolvido. Então, uma rápida passagem por esse fluxo para que fique bem claro qual é a necessidade sistêmica que precisa ser enfrentada aqui sobre esse assunto de políticas docentes. Então, você começa com a atratividade. Então, nenhum país mesmo consegue ter bons resultados atraindo da forma como o país, como o Brasil, atrai. Você tem alguns países no mundo que conseguem fazer educação de qualidade, atraindo os jovens do ensino médio com um desempenho próximo à média, daqueles que se formam no terceiro ano do ensino médio, a partir de um processo aí super robusto de formação e de preparo, de boas condições de trabalho, conseguem desempenhar e fazer um bom trabalho. Você tem alguns países que conseguem atrair e tem políticas específicas para atrair os melhores alunos que se formam no ensino médio para a carreira docente. Complementam isso com uma excelente e sólida formação inicial, boas condições de trabalho, bons desenhos de carreira, e aí o resultado aparece. Mas nenhum país conseguiu fazer uma educação de qualidade atraindo da forma como o Brasil hoje atrai. Isso é, em grande medida, os alunos que estão optando por seguir a carreira docente são os alunos que têm resultado no ensino médio abaixo da média brasileira, né? Isso não falo isso com uma crítica a esse aluno, mas é fato, esse é o cenário brasileiro, e nenhum país, de novo, consegue fazer uma boa educação, ou pelo menos conseguir fazer uma boa educação atraindo da forma como o Brasil atrai. Então você precisa de boas políticas de atratividade docente, isso tem a ver com salário, tem a ver com desenho de carreira e outras coisas. Então essa primeira parte do fluxo é atratividade. Uma segunda é a formação inicial. A gente tem uma formação inicial no Brasil que não prepara o professor para assumir o desafio de sala de aula. É uma formação inicial muito calcada no ensino da teoria, que é sim importante, mas não consegue fazer a passagem para articular a teoria à prática. Tanto é que isso, os professores mesmos apontam, quando chegam no primeiro dia de sala de aula, muitas vezes enfrentam desafios que nunca viram antes na sua vida, então falta aquele preparo inicial para começar a sua carreira. Você tem um terceiro passo desse fluxo de políticas docentes, que são os estágios probatórios. Os estágios probatórios são uma política, uma lei um tanto quanto inteligente e importante no que diz respeito à constituição de um corpo de excelência, não só de professores, mas de funcionários públicos como um todo. O que a gente vê hoje, na grande maioria dos municípios e estados, é um estágio probatório que não é efetivado assim como ele deveria ser. Então, são os 3 anos em que o professor simplesmente passa por aqueles 3 anos e aí, quando chega ao final, ele é efetivado. Então, os mecanismos que permitiriam você identificar se o professor, naquele momento, tem ou não o perfil para ser professor, não são efetivados e, portanto, a gente não utiliza esse mecanismo da forma como a gente poderia utilizar bem. Você tem um quarto elemento dessa cadeia, que é o ingresso nas redes, o concurso que vem junto aqui ao estágio probatório, né? Hoje os concursos, em grande medida, eles contratam professores a partir de critérios um tanto quanto teóricos e, de novo, não práticos. Você tem algumas experiências que começam a pipocar no Brasil, em alguns municípios, que é a introdução de uma prova didática, que é você tentar, de alguma forma, enxergar se o professor, antes de ele ser contratado, teve um preparo mínimo para poder assumir o desafio de sala de aula, que, de novo, demanda uma articulação teoria e prática um tanto quanto robusta. E aí você chega na última etapa, ou nas 2 últimas etapas desse fluxo, que é a carreira e a formação continuada, né?
E a carreira no Brasil, como você bem colocou, professor Humberto, para o professor, é uma carreira que afasta o bom professor da sala de aula. Isso é pouco falado e esse é um aspecto crítico e que torna um problema um tanto quanto grave ainda mais grave. O que eu quero dizer com isso? Hoje o bom professor, em grande medida, ele é incentivado, no que diz respeito a crescimento na carreira, a fazer isso saindo da sala de aula, virando um coordenador pedagógico, virando um diretor de escola e, eventualmente, virando até um funcionário da Secretaria de Educação ou de uma diretoria regional de ensino, dependendo do tamanho do município. Então, nós não temos como, por exemplo, a Austrália, que recentemente introduziu esse elemento de progressão na carreira, que é uma carreira que você estabelece diferentes etapas e diferentes perfis de professor ou de competências em que um professor tem que dominar ao longo da sua carreira. Na medida em que ele demonstra que ele tem domínio sobre essas competências, ele sobe na carreira. No entanto, permanecendo em sala de aula, até que ao final da sua carreira ele se torna um tutor de professores dentro da sua escola. Então, esse é o tipo de política que hoje é pouco debatida ainda no cenário da educação brasileira e é uma das políticas, ao meu ver, uma das mais importantes se a gente quer, de fato, ter melhores resultados em sala de aula. A gente precisa ter professores bem preparados, bem formados, precisa dar boas condições e precisa manter o bom professor em sala de aula e não afastá-lo como a gente faz hoje em grande medida nas redes municipais e estaduais do país. Olavo, deslocando o debate para dois aspectos e a relação disso com o município. Primeiro, olhando já para gerações mais velhas e a questão da taxa de analfabetismo no Brasil e a necessidade da educação de jovens e adultos, né? Nós temos aí uma taxa de analfabetismo relativamente alta quando comparada com os países da OCDE, né? Como que a gente pode avançar a partir de práticas nos municípios e se as práticas atuais são suficientes? E uma outra questão, muito pouco debatida no Brasil, é a educação no campo, né? Nós temos ainda muitos municípios no Brasil, sobretudo pequenos municípios, que são municípios rurais. E nesses municípios, né, as escolas rurais são escolas multisséries, né, com infraestrutura precária, o que acaba levando muitas vezes ao fracasso escolar em termos de resultado, né? Queria que você comentasse esses dois aspectos a partir da gestão municipal. Volta para o ponto do desafio da capacidade da burocracia, principalmente nos municípios mais pobres, né? De novo, aonde mais precisa, o cenário tende a ser o mais frágil no que diz respeito à capacidade de implementação de boas políticas, a capacidade de gestão da educação, né? É aí que, em grande medida, o país peca. Acho que, de modo geral, e aqui vale a introdução de uma temática que, ao meu ver, à luz dos bons resultados que, ainda que a gente não observe de maneira sistêmica no Brasil, você tem bons resultados em alguns municípios e em alguns estados no que diz respeito ao conjunto dos seus municípios, que é a importância do regime de colaboração Estado-município, nesse caso, para a melhoria dos índices de alfabetização ou para fecharmos essa torneira vergonhosa do analfabetismo, que hoje gira em torno de 10% num país que é a sétima economia, a oitava maior economia do mundo. Esse é um número inaceitável, que nós, enquanto brasileiros, não deveríamos sequer conviver com esse dado. Mas o fato é que está aí, precisamos de boas políticas para enfrentar esse desafio. O regime de colaboração Estado-município, ele tem, no âmbito da educação, tem sido exemplificado de maneira, ao meu ver, bastante consistente pelo estado do Ceará, que inclusive é um estado que tem um dos índices de nível socioeconômico mais baixo no país, né? Hoje, quando a gente observa os 100 municípios espalhados pelo Brasil, que têm os melhores resultados de aprendizagem na etapa de alfabetização, 77 desses 100 municípios estão no Ceará, são municípios cearenses. E aí a pergunta é, o que aconteceu, por que quase 77% dos municípios que vão melhor no país estão em um estado? E aí entra o papel do ente estadual, do Estado, em articular,
em apoiar tecnicamente os seus municípios, que, de novo, em grande medida, tem uma fragilidade técnica muito grande. Há um programa relativamente famoso agora que se chama Pacto pela Alfabetização na Idade Certa, que foi um programa desencadeado pelo governo do estado do Ceará, um programa que teve continuidade ao longo de diferentes gestões, um programa que completa hoje, já passa dos 10 anos de execução, e um programa que trouxe os 184, se não me engano, municípios cearenses para, junto da Secretaria Estadual, mesmo a Secretaria Estadual de Educação não tendo responsabilidade sobre nenhuma dessas escolas. Aqui, de novo, é o regime de colaboração. O Estado enxergando o seu papel indutor, o seu papel de apoiador técnico das políticas educacionais dos seus municípios, desenvolveu um programa de auxílio e de trabalho conjunto com os municípios, com os prefeitos e com os secretários municipais, para tentar endereçar alguns dos desafios mais gritantes que ali existiam, muitos deles os que você mencionou, professor. Então, me parece que para a gente romper esse desafio da educação do campo, de índices de analfabetismo um tanto quanto altos, ainda persistentes em muitos municípios, e principalmente nos municípios mais pobres, mais afastados, muitos deles em áreas rurais, o papel do Estado em ajudar, em apoiar, em fornecer subsídios, recursos técnicos, recursos humanos para que esses municípios possam fazer melhor do que estão fazendo, me parece um caminho, à luz do que a gente vê, por exemplo, nesse caso do Ceará, um caminho importante e relevante a ser espelhado por outros estados. Não à toa, alguns estados já estão se movimentando nesse sentido. O Espírito Santo lançou recentemente um pacto junto aos seus municípios para tentar endereçar esses problemas. Pernambuco também tem algo similar nesse sentido. De novo, então, me parece que a capacidade estadual, que ainda que tenha suas limitações, mais robusta que a da grande maioria dos municípios, principalmente dos de pequeno porte, pode ser um ator-chave na resolução desses problemas que, de novo, são tanto quanto vergonhosos para a nação. Olavo, você tocou num assunto associado ao desafio de colocar as crianças para dentro da escola. Algumas pessoas, numa crítica mais ácida, dizem que no Brasil nós empurramos e empilhamos crianças dentro das escolas, fechamos a porta e dissemos, as crianças estão na escola. Claro que elas precisavam estar. E agora a gente tem um desafio qualitativo dos mais expressivos. Em que medida a sociedade deve ser envolvida nesse movimento de elevação da qualidade da educação? Vou tentar ser um pouco mais específico. Qual o papel dos conselhos? Qual o papel das famílias? Qual o papel do terceiro setor? De que maneira a gente pode pensar que diversos agentes no entorno da escola podem contribuir de maneira significativa para a melhoria da escola enquanto um organismo vivo dentro da sociedade e que, obviamente, precisa de melhorias? O atraso histórico que o país tem com a educação, ele, no fundo, ele traz dois grandes desafios. O primeiro uma vez que você não tem as crianças com acesso todas na escola, então você tem o primeiro desafio de colocar todas elas na escola, e ainda que seja um desafio um tanto quanto complexo, ele é mais fácil do que a segunda parte do desafio, que é o da qualidade. Você colocou, uma vez que você coloca todos lá, de maneira empurrada, entre aspas, o que você faz? Tem os resultados, e aí estão aí para mostrar que, em qualidade, o Brasil, há pelo menos 2 décadas, tem tido muita dificuldade em avançar. Aí é importante a gente fazer análise histórica até para entender a questão da demanda, que é um pouco da sua pergunta, né? Quer dizer, qual o papel da demanda social por uma educação de melhor qualidade, principalmente dos pais, dos alunos da escola pública, né? Volto ao ponto que coloquei, em 1970, 50% das crianças de 5 jovens a 5 a 19 anos fora da escola. Essa população, em grande medida, é hoje o pai do aluno que está pai e mãe, né, do aluno que está na escola pública. E as pesquisas mostram que, em grande medida, o fato de seus filhos estarem na escola e, na grande maioria dos casos, terem acesso a materiais, terem acesso à merenda, que são políticas importantes, né, isso resulta numa avaliação
um tanto quanto positiva, ou mais positiva sobre qualidade da escola quando a gente observa os resultados de aprendizagem. Uma pesquisa mais recente que tive acesso, o pai brasileiro, a mãe brasileira dá uma nota em torno de 8,5, né, de 0 a 10, para a escola pública. E quando a gente pega os índices do IDEB, por exemplo, nos anos finais do ensino fundamental, essa nota está próxima a 4, 4,5. Então você tem uma distinção aqui, uma análise muito mais positiva sobre qualidade de escola do que efetivamente ela é. Me parece um tanto quanto injusto a gente atrelar a falta de demanda social a uma análise que vem acompanhada de uma questão de referência e mesmo de comparação com aquilo que tinha ou não tinha em determinado momento. Então, se eu sou um pai, se eu sou uma mãe que não tive acesso à escola e meu filho hoje pode ter acesso a essa escola, o cenário ele é melhor, né? E aí, portanto, a análise acaba sendo muito mais positiva do que de fato é. O desafio, portanto, de fazer essa migração, de resolver o problema do acesso para a qualidade, torna-se desafiador, uma vez que a análise sobre qualidade ela é relativamente boa. Uma frase que resume bem de modo geral, os pais acham que a escola é boa, né? Meu filho vai, tem acesso a materiais, merenda, professor está lá. Então, você tem um desafio de criar a urgência, né, e dar centralidade à demanda por uma escola de melhor qualidade, em grande medida por uma questão de referência, né? Pode ser que daqui, imagino eu, seria essa uma boa hipótese, daqui na próxima geração, os filhos dos alunos que hoje estão na escola talvez tenham ali um cenário onde a demanda por qualidade seja maior, uma vez que o patamar de referência será outro. Pode ser, mas acho que a gente não tem o luxo, enquanto nação, de esperar que haja uma troca de geração para que a qualidade da educação melhore. Aí entra o papel, que você acho que bem colocou, professor Humberto, da sociedade civil organizada, em trazer à tona o problema da qualidade da educação de maneira qualificada, de maneira a fazer com que o senso de urgência por mudanças e aí, por sua vez, tenham repercussão no voto, na eleição, naquilo que os candidatos políticos colocam como plataforma prioritária, aí me parece um campo importante de participação e de atuação da sociedade civil em trazer à tona essa dificuldade, esse problema hoje da qualidade, uma vez que, de novo, a percepção de modo geral é que não é um problema tão grande assim. A questão do financiamento, né? Um debate recente, os 10% do PIB, né, na educação, o Plano Nacional de Educação, o Fundeb. Quais são hoje, e se eles existem, os grandes gargalos do financiamento da educação pública no município e quais são caminhos para a gente vencer esses gargalos nos próximos anos? Acho que quase toda a discussão precisa ser bem contextualizada, né? A gente, enquanto nação, investe hoje um pouco mais de 6%, né, do PIB, o que comparado a outros países similares ao Brasil, a gente está até um pouco acima da média, né? Agora, tem a discussão sobre o investimento per capita, né? Se considerar qual é o contingente de alunos que você tem enquanto sua população de alunos, né? E aí o nosso per capita ele é um tanto quanto baixo, né? Mas essa discussão do financiamento precisa ser colocada num contexto em que houve um aumento significativo ao longo dos últimos 10, 15 anos no que diz respeito ao investimento em educação. A gente triplicou o investimento em educação no país ao longo desses últimos anos e nós não observamos mudanças significativas no que diz respeito à qualidade da educação, né? Aqui, claro, do ponto de vista proporcional, quando você triplica o investimento e a gente observa os resultados que a gente observa, ainda que você tenha alguma melhoria
importante nos anos iniciais. De modo geral, a educação brasileira continua um tanto quanto grave em termos de resultados. Digo isso para colocar que não basta só aumentar o financiamento. O aumento de financiamento que precisa sim ocorrer, uma vez que você tem um per capita baixo, uma vez que você tem problemas de infraestrutura básica em muitas das escolas, uma vez que você tem um desafio de tornar a carreira dos professores e dos profissionais da educação mais atrativa, o que passa sim por salário, não só, mas passa por uma melhoria na questão salarial para tornar a carreira mais atrativa, não é o único elemento. Então precisa sim aumentar. Mas isso não pode vir acompanhado, ou não pode vir desacompanhado de boas políticas. Não basta só aumentar, abrir a torneira do dinheiro sem que esse dinheiro esteja sendo aplicado nas políticas corretas, nas políticas que são baseadas em evidências e, em grande medida, não generalizando, uma vez que houve avanços importantes, sim, nos últimos 10, 15 anos, mas, em grande medida, esse aumento no financiamento da educação não veio acompanhado de uma aplicação, de uma utilização desse recurso de maneira consistente. Qualidade do gasto. Qualidade do gasto, perfeito. Essa é a discussão hoje que, infelizmente, ela ainda passa um pouco ao largo do debate sobre educação. Ainda há uma ênfase, ao meu ver, muito grande na questão do quantitativo, de quanto se investe em educação, e, de novo, não digo isso para dizer que não tem que se investir mais, acho que, inclusive, temos que parar de entender o gasto em educação como um gasto, e sim como um investimento, porque enquanto desenvolvimento do país e desenvolvimento dos cidadãos. Mas essa discussão não pode vir dissociada de uma discussão de qualidade do gasto. De novo, os últimos 10, 15 anos, talvez até um pouco mais, estão aí para mostrar que não basta só aumentar o recurso. Precisa ser feito, precisa ser bem gerido, né? Precisa ter uma boa gestão, e aí a qualidade do gasto, a qualidade do investimento é fundamental. Mas, de novo, um debate ainda muito incipiente no que diz respeito às questões sobre financiamento. Num país significativamente heterogêneo, com responsabilidades claras no campo da educação para os municípios, falamos em administrar, em formar, em capacitar e em envolver a sociedade. Olavo, muitíssimo obrigado pela entrevista. Obrigado, novamente um prazer estar aqui. Eu agradeço o convite.